Nós vamos trabalhar hoje, o tema está ali, aspectos práticos do CARIPRA, mas eu vou, tendo em vista que vocês, quem tem já noção de legislação, a maioria, né, tem uma boa noção, ou não tem, ou trabalha com isso. Eu vou trabalhar assim, alguns conceitos do novo código. Vocês já deram uma olhada no projeto, na nova lei, vocês já trabalharam com ele ou não? Hein? Vocês têm noção, assim, mais ou menos, de como funciona? Então, eu vou dar uma trabalhadinha nesses conceitos iniciais, APP e reserva legal, e depois nós vamos trabalhar aplicando isso de maneira prática numa regularização do imóvel rural, e depois nós vamos trabalhar um pouquinho o CARIPRA, os efeitos, por exemplo, se você não faz o cadastro ambiental rural na sua propriedade, e os efeitos práticos também do programa de regularização ambiental. Pessoal, eu vou primeiro dizer para vocês assim, como advogado e como alguém que trabalha com legislação, é humanamente impossível você ter um código florestal tão detalhado como essa lei que saiu agora. É fruto de um processo histórico, cultural brasileiro, a gente fazer uma lei a nível nacional, pormenorizando, assim, colocando detalhes para todos os estados. Peguem o mapa brasileiro, quem é geógrafo, geólogo, pode contribuir, engenheiro florestal, todos vocês aqui. Nós temos, pessoal, diferenças regionais, culturais, econômicas. Aí vamos lá, tipo de vegetação diferente, tipo de solo diferente, nós temos regime hídrico diferente, geologia diferente, né? Vocês que são geólogos e geógrafos. Enfim, nós temos uma série de fatores que, assim, que a academia nos dá pronto para mostrar que isso é humanamente impossível você fazer uma legislação a nível nacional tão detalhada. O Código Florestal Nacional, na verdade, eu estou falando aqui do aspecto prático que nós estamos tratando hoje. O Código Florestal Nacional ele deveria ter no máximo 20 artigos gerais. E cada estado tem o seu Código Florestal. E eu não estou aqui, e não vamos discutir hoje se os deputados do agronegócio interferem, se os deputados ligados à questão ambiental interferem. Eu estou falando aqui do aspecto prático da legislação do dia a dia. Então, vamos pensar no estado ideal. Uma legislação a nível estadual bem formatada, bem colocada, com aspectos relevantes, relacionados, inclusive, à realidade cultural, econômica, toda essa realidade física do Brasil, diferente, esse era o ideal. E vou mais além, os municípios poderiam ter os seus códigos florestais municipais, a exemplo de Curitiba, que tem o seu, também, bem construído. Aqui em Curitiba funciona muito bem o Código Florestal Municipal, não tem interferência política. Nós temos um trabalho excepcional aqui relacionado às áreas verdes urbanas, inclusive a minha tese do mestrado estratégias para a conservação dessas áreas verdes urbanas, que hoje representam 18% do território de Curitiba. Então, quando bem construída a legislação, bem aplicada, não há problema nenhum. Quem trabalha aqui no Ministério do Meio Ambiente, quem trabalha lá no Senado, né, e vocês do dia a dia, vocês sabem que agora há pouco, em 2011, não faz... É que demora tanto para aprovar as coisas nesse país, né, 20 anos, 15 anos, tal, lei de resíduos, mas em 2011 saiu uma lei complementar 140, tá? Uma lei importante para vocês que são consultores. Anotem aí, não deixem de olhar, tem que ler essa lei complementar 140, que inclusive interfere no dia a dia da atividade de vocês. Por quê? Porque ela trabalhou no sentido de construir um instrumento legal de cooperação administrativa entre a União, os estados e o município. Então, um exemplo prático para quem aqui trabalha com licenciamento ambiental e outras coisas. Quem licencia é quem fiscaliza. Isso é uma das coisas novas que tem lá na legislação. Então, assim, aconteceu aqui em Curitiba, um exemplo prático. Um acidente da Petrobras. Quem licenciou pela lei complementar 140? Aqui em Araucária, quem licenciou foi o IAP. Bom, então quem deve lá fiscalizar, multar é o IAP. Mas como a multa é muito grande, corre lá o órgão, o IBAMA tal, e vocês sabem muito bem como funciona isso, né? Aí o IBAMA aplica a multa. Aí o Estado, puta, não podemos perder essa tal, porque arrecadação, dinheiro, pum, aplica uma segunda multa. Qual a multa que vale? Então essa lei complementar 140, ela veio justamente para dizer, não, olha pessoal, quem licenciou foi o Estado. Então quem deve ir lá monitorar, acompanhar, multar é o Estado. Tudo bem, na omissão do Estado, no impedimento do Estado, pode ir, mas daí tem que ser justificado. O que não pode é ter duas multas, porque daí o cara vai ter duas multas para se defender. Eu não estou falando isso que é besteira, estou falando isso que está há anos discutindo na Justiça Federal, um exemplo disso, da questão da competência relacionado à multa do IBAMA e à multa do IAP. Então, essa lei complementar 140 é muito importante porque determinou essa questão de cooperação entre estados, municípios
E os municípios agora, aqui no Paraná, eu sou conselheiro do Conselho Estadual do Meio Ambiente, aqui no Paraná eles estão se organizando para ter o seu órgão licenciador municipal, que também é importante e afeta diretamente em relação à questão florestal, que é o tema que nós vamos tratar um pouco hoje aqui, né? Instalações de condomínios, ver se pode suprimir ou não a vegetação. A área urbana tem, pelo decreto da Mata Atlântica, tem um diferencial, vocês sabem disso, né? A área urbana até 70% você pode suprimir, depende do estágio e tal. A área rural até 50%, se for estágio avançado lá na frente, você não pode suprimir. Mas sempre há uma discussão em relação a isso. Bom, vamos pensar junto aqui. Tem como a gente aplicar o Código Florestal, né, numa área desse tipo assim? Das regras, da regra geral? Vamos definir aqui, bom, esse rio aqui tem 10 metros, né? Menos de 10 metros, então vamos dividir 30 metros de cada lado. Não, pessoal, é uma situação totalmente particular, né? Quem é do Pantanal aqui, de Bonito, você, né? Você pega lá, vai aplicar lá a APP, por exemplo, numa região que fica 6 meses alagado, não é isso? 4 meses, 5 meses. Aquilo não é nem APP e não pode nem usar com plenitude. O que é pelo novo código? Que vocês vão ter que colocar lá. Eu vou sempre levar em sentido ao cadastro ambiental rural. O que é aquilo lá, hein, pessoal? Área de uso restrito, artigo 11 do novo Código Florestal. Tá? Então, não é nem o céu e nem o inferno, né? Depende do lado que você está, né? Se você está no céu ou está no inferno. Estou brincando assim, não é nem uma área que você pode usar com plenitude, mas também não é nenhuma área que você está proibido de usar. Então, é uma área de uso sustentável, que você tem que usar mecanismos, tá? Outra coisa, quem é do Cerrado aqui, né? A mesma situação, uma situação totalmente diferente, toda uma condição de clima, solo, né? Eu fiz uma matéria no mestrado, quem é florestal sabe disso, fitogeografia e ecologia florestal. Foi excepcional, porque eu trabalho com o Código Florestal, me ajudou muito, assim, a entender essas diferenças, né? Principalmente de estabelecimento de vegetação, né? Relacionado a clima e solo, que são os dois principais pontos aí. A Caatinga, o outro exemplo também que eu trago para vocês, olha aqui o bioma do Pantanal, né? É outra dificuldade de aplicação do novo Código Florestal, por quê? Porque você tem uma situação totalmente diferente da realidade. Bioma da Mata Atlântica, onde nós estamos localizados, é mais tranquilo de trabalhar, né? Muito topo de morro, aqui tem muita discussão do novo Código Florestal, e aqui envolve, pessoal, vocês vão trabalhar com regularização de imóvel rural, cadastro ambiental rural, essas coisas, envolve lá cobrança de TR ou não, daí tem que fazer o ADA, vocês já tiveram, né? Tiveram essas situações também? Às vezes você contrata o contador faz o teu imposto de renda, mas também vai fazer a tua declaração rural. Ele não entende absolutamente nada, então ele declara como terra nua lá no imposto de renda e aqui também como terra nua. Mas a terra nua, na cabeça dele, é algo assim, a terra nua, daquilo lá é uma terra nua com vegetação, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, como tem vegetação, em cima não vale nada, então eu declaro por 5 mil. Declaro por 5 mil. Aí, quando a Receita Federal cruza as informações, puta, como é que o cara me declarou lá no imposto de renda que a terra vale tanto e aqui tanto? Eu falo, não, mas porque isso não vale nada. Multa e há uma série de situações, então tem que tomar um certo cuidado. Os biomas, os pampas também, tanto aqui como no anterior, aqui na Mata Atlântica, o que nós temos na década de 70? Incentivos do governo federal para quê, pessoal, hein? Abrir várzea, né, fazer o arroz em várzea. No bioma da Mata Atlântica também muito forte o quê? Plantios florestais, incentivos, né, incentivos tributários para o plantio de floresta. E aonde o pessoal planta essas florestas, hein? Vai plantar numa terra como aqui, desculpa quem não é aqui do Paraná, vai plantar numa terra que no oeste do Paraná, perto de Foz do Iguaçu, para cima, ali Cascavel, para vocês se localizarem, que lá vale 150 mil reais o alqueire? Não. O cara vai pegar áreas baratas, né, porque o pino se estabelece com facilidade, né, depende do trato silvicultural, mas são áreas dobradas, áreas de topo de morro, que acabam se estabelecendo. Granja, em Santa Catarina, vamos falar do código, vamos falar do cadastro. Granja em Santa Catarina, onde ela está estabelecida de modo geral? Quem é da região de Chapecó, toda aquela região, aonde está? Topo de morro, área dobrada. Maçã, área dobrada. Café lá em Minas Gerais, quem é de Minas Gerais? Área dobrada. Uva, área dobrada. Tudo praticamente em área de preservação permanente. Então, a realidade do país chegou, quando foi de aprovar o novo Código Florestal, que não tem como retroceder no de 65. Né? Não, tudo bem, vamos fazer um cadastro ambiental rural. Nós temos 700 cadastros. É cadastro do INCRA, é cadastro não sei do quê. Na verdade, não se confundem os dois cadastros, né? São coisas diferentes. Vocês têm noção qual que é a diferença de um do outro, não?
O cadastro ambiental rural, ele é para informações ambientais da propriedade. Tá, pessoal? Informações ambientais. Basicamente 5 coisas. Basicamente 5 coisas. A área consolidada, que você vai ter que mostrar lá, que você abriu antes de 22 de julho de 2008. As áreas de uso restrito. As áreas de preservação permanente. A área de reserva legal. Tá? E os remanescentes de vegetação que tem na sua propriedade. Só. Em absoluto. Arrendatário pode fazer cadastro ambiental rural? Pode ou não, pessoal? Parceiro rural pode fazer cadastro ambiental rural? Hã? Pessoal, só faz cadastro ambiental rural quem é proprietário ou possuidor. Tá? Eu não gosto de falar posseiro, me acha meio forte essa palavra posseiro. Possuidor e proprietário. Parceiro rural, arrendatário rural, não precisa fazer. Estou lá na pesquisa, lá em Rio Negro, lá na Souza Cruz, e eu cuido todas as áreas de campo onde eles fazem o plantio para semente, né? E eu vi uma foto assim, eu perguntei, pessoal, vocês já fizeram o cadastro ambiental rural? Na verdade, é uma pergunta meio, né? Ele falou, não, eles me chamam lá de professor, porque durante quase 2 anos eu fui professor substituto da Universidade Federal na Escola de Floresta, por isso que eu acabei fazendo o meu mestrado lá na engenharia florestal. Então, eu dava aula para agronomia, zootecnia, medicina veterinária e engenharia florestal. E daí, ele falou, não, nós não fizemos o cadastro ambiental rural porque não é nossa responsabilidade fazer o cadastro ambiental rural. Aí eu te pergunto, como é o seu nome mesmo? Nelly. Nelly? A Nelly, por exemplo. A Nelly tem uma área que ela arrendou, mas não é só plantio. Ela tem lá uma atividade estabelecida com suíno, tem uma atividade estabelecida com aves. Ou ela tem, por exemplo, como a Souza Cruz tem, o exemplo aqui, tem uma área que eles fazem experimento e que essa área tem que ser licenciada. Muito bem, não é obrigação do parceiro e do arrendatário rural fazer o cadastro ambiental rural. Mas se o proprietário ou possuidor não fizer o cadastro ambiental rural, quando você for novamente licenciar o seu empreendimento, renovar a licença, o órgão ambiental vai perguntar assim, escuta, cadê o cadastro ambiental da propriedade? Não, isso não é obrigação minha. O funcionário do órgão vai dizer, escuta, não é obrigação tua, mas sem o cadastro ambiental rural não vai ser possível você licenciar o teu empreendimento. Aí vamos piorar a situação, como diz o caboclo, né? Vamos... Exatamente, no mínimo acompanhar. No mínimo acompanhar o proprietário para ele que ele proceda. Vamos colocar um pouquinho mais pimenta nisso. Aí, o teu plantio que você tem, que são experimentos, vamos pegar aí o tabaco, por exemplo, né? São melhoramentos genéticos, custo altíssimo. Por exemplo, 400 quilos de semente vale mais ou menos uns 4 milhões de reais, para vocês terem uma ideia, assim, porque ela é muito pequenininha, então, no volume, assim. Aí, você vai perceber que o teu plantio, eu devia até trazer essa foto nas minhas aulas, eu vou trazer. O plantio está na beira do rio, está assim, 15 metros do rio. Porque é o quê? Na cabeça deles. Não, isso aí eu plantei em 90, essa área está aberta em 1995, e o que a gente chama no novo Código Florestal isso? Área rural consolidada. Muito bem, mas não é porque a área rural consolidada que sempre vai ser. Só vai ser área rural consolidada, pessoal, isso é importante que vocês saibam, quando você, no prazo, declarar essa área no cadastro ambiental rural. Passou o prazo, não é área rural consolidada, não. Percebe isso, pessoal? Então, vocês têm um prazo para fazer o cadastro ambiental rural, e se você não fizer naquele período, você acaba perdendo essa oportunidade de consolidar o uso daquela área com a tua atividade. Eu perguntei para eles, e se vocês não fizerem o cadastro ambiental rural, no caso, o proprietário não fizer o cadastro ambiental rural, acontece alguma coisa? Não, acho que não vai acontecer. Toda aquela área de plantio de semente de tabaco, que hoje, por força dessas alterações legislativas, está consolidada, está num lugar correto, né? Mas precisa confirmar isso através do cadastro, todas essas áreas, elas vão ter que ser abandonadas. E daí a PP não vai ser mais pelo tamanho da propriedade, eu já vou mostrar isso para vocês. Vai ser pela largura do rio. E não vai começar com 5, vai começar com 30. Percebe isso? Calma, eu já vou mostrar para vocês ali na projeção, para vocês terem uma ideia. Mas então, pessoal, percebe isso, os aspectos práticos do cadastro ambiental rural. Uma das coisas importantes vocês perceberem é que você tem uma baita oportunidade para consolidar a sua atividade, mas tem um prazo. Tem agricultor que nem tem noção disso, né? Tem sindicato cobrando R$120. Cobrar R$120 de um agricultor para fazer uma regularização do imóvel rural, você que é engenheiro cartógrafo, né? É uma loucura.
Os caras não têm noção do trabalho que dá aquilo, georreferenciar a propriedade. Isso é humanamente impossível. Porque, pessoal, fazer o cadastro ambiental rural não é fazer o imposto de renda. O imposto de renda, o cara vai pegar os extratos bancários que o banco manda e vai alimentar o sistema. Fazer o cadastro ambiental rural, você que é mineiro, né? Mineiro, como é que é o nome mesmo? O Renato, fazer o cadastro ambiental rural é um processo de construção de uma regularização do imóvel rural. É uma coisa, é muito mais do que você declarar. Você vai ter que estudar aquela propriedade rural, como eu vou estudar com vocês hoje, entendeu? Você vai ter que perceber o encaixe da legislação, quando você vai usar dispositivos transitórios, quando você vai usar dispositivos permanentes. Você vai ter que comprovar que aquilo foi aberto área antes de 22 de julho de 2008. Você vai ter que ver se aquela propriedade não tem uma multa ambiental, se ela não assinou um termo de compromisso, né? Então, tem uma série de fatores, pessoal, que o pessoal não está percebendo isso. Então, fazendo assim, o sujeito chega lá, tipo consulta de médico para a Unimed. A pessoa até te atende para a Unimed, mas ela te atende em 5 minutos. O que você tem? Qual o sintoma? Você fala, ela te dá uma olhada para você, dá 4 medicamentos e você vai embora. Não é isso, tá? Isso é muito mais sério do que vocês imaginam, entendeu? Então, por isso que é importante vocês terem essa clareza aí. Você tem algum estudo comparado de outros países que adotaram esse tipo de política? Não tem? Para fazer alguma reflexão no sentido de é por aí mesmo, o Brasil está indo para algum caminho que não deveria ir? Não tem. Nenhum país do mundo tem área de preservação permanente. Vocês sabiam disso? Somos o único. Nenhum país do mundo tinha um capítulo dedicado especialmente ao meio ambiente. O Brasil foi o primeiro. Depois agora a Bolívia, né? A Bolívia fez, o Equador fez, lá o Equador é bonito até, assim, eles chamam lá de Pachamama, e ela é sujeita de direitos da natureza, que eles chamam. Então, tem todo um apego constitucional envolvido com a natureza. Mas são realidades diferentes. A Costa Rica também. A Costa Rica é um país vulcânico. Eu estive lá em 2011, dando uma palestra no Congresso Florestal, e é um país assim que não tem vocação agrícola. É diferente do nosso país. Nós temos vocação agrícola. Não há como você querer que o país, né, seja diferente do que é hoje. Mas você tem que conciliar essas relações ambientais e comerciais. Olha, eu fui estudar na Alemanha já, eu andei 29 países já, quando eu fui ao Japão também, na conferência, eu tive a oportunidade de visitar algumas áreas, isso é muito interessante, sabe? No Japão, então, eles estão abandonando áreas. Eu fui lá em Nagoya em 2010, quando teve a conferência de biodiversidade e biossegurança. E o japonês apresentava assim, não, nós estamos abandonando essa área aqui, mas a área que eles estão abandonando dá 3 salas dessas, 4 salas, que para eles é muita coisa, entendeu? Lá no Japão é proibido cortar floresta, proibido. Não é assim, você tem autorização para cortar. Mas sabe por que é proibido? Talvez São Paulo, se tivesse conversado com o japonês, compreenderia o que eles estão falando. Quem que produz água, pessoal? É a floresta, entendeu? Então, assim, eu vou lá na propriedade dos meus tios, que são agricultores no interior, há 20 anos atrás, eu ia lá, o rio tinha mais fluência, assim, ele tinha mais vida, hoje eu vou lá, tem um rio, assim, amoadinho, assim, né, fraquinho, quase não tem água e tal. Aí eu perguntei para o tio assim, mas tio, mudou alguma coisa? Não mudou nada na cabeça do meu tio, porque ele é agricultor, né, ascendência europeia, que tem que produzir a qualquer custo, aquela coisa toda, tal, até por influência das Seis Marias portuguesas que vieram no Brasil, que você tem que limpar, organizar, cercar, e mata é longe da nossa realidade. Na verdade, quando você corta toda aquela vegetação em redor, você está mandando a água embora mais rápido, né? O ciclo hídrico, desde o tempo dos dinossauros, não mudou, entendeu? Tem alterações, na verdade, assim, por diante. Nós aqui no Paraná somos abençoados, porque o nosso regime de chuva vem da onde? Vem do sul. São Paulo já é diferente. O regime de chuva vem da onde? Da Amazônia. Então, eu sempre falo para meus tios no Rio Grande, que estão lá vocês estão cortando lá em cima a vegetação lá na Amazônia, vocês estão matando nós aqui no sul. Professor, isso é besteira. Não é besteira? Pega lá, entra no site e digitam lá, rios voadores. Alguém já teve a experiência de ver isso? Da onde que vem a formação? Lá em cima, para cima do Ceará, né, no oceano, vem em cima da floresta amazônica, a precipitação, depois evapora, e daí vem algo maravilhoso, que agora, esses dias atrás, eu fui no Chile, pela 3ª vez, eu fui lá num congresso de justiça ambiental, e eu passei em cima das Cordilheiras dos Andes e agradeci, porque se não fosse o movimento tectônico da formação das Cordilheiras dos Andes, aquela chuva ia direto para o Chile.
E percebe isso? Aí eu tiro o sarro do chileno. Pô, eu tenho muitos amigos lá em Santiago, tal, né, que trabalham com a parte ambiental. E o que é engraçado é isso, que a dificuldade que eles têm de chuva, o que possibilita ter um vinho maravilhoso, barato, né? E até pragas que nós temos aqui que não ultrapassam essas cordilheiras dos Andes, eles têm esse benefício e tal, mas eles não têm esse benefício que nós temos aqui de ter esse regime de chuva. Então, isso é importante para vocês perceberem que não há como você produzir tudo ou como não produzir nada, isso vocês têm clareza. Mas também não há como você aplicar o antigo Código Florestal no estágio atual, humanamente impossível, porque 85% das propriedades estão entre os 4 módulos fiscais, que na verdade estão instaladas em área de preservação permanente, ou o cara tem um aviário, ou o cara tem a casa, ou tem um paiol, ou o cara tem 2 rios que passam na propriedade dele, tem 3 nascentes, e na hora de você aplicar o antigo Código Florestal, praticamente isso é humanamente impossível de você configurar. Mas vamos lá, pessoal. Eu preciso que vocês guardem isso, até para vocês aplicarem efetivamente quando vocês trabalharem com o cadastro ambiental rural. Seja aí, como é que é o teu nome mesmo? O Maico lá na propriedade do pai dele, ou vocês prestando consultoria para os mais diversos clientes que vocês possuem aí nos seus estados, nas suas atividades no dia a dia. Só uma pergunta, o senhor vai disponibilizar essa apresentação? Claro. O conhecimento a gente nunca pode proibir e nunca pode segurar. O importante é que todo mundo... Tem gente que fica de 9 horas, eu não. Eu quero que vocês possam aplicar, possam ter... Conhecimento não devia nem ser negócio, né? Devia ser uma coisa natural, mas infelizmente a gente ainda não evoluiu para isso. Veja, pessoal, então, o novo Código Florestal ele vai trazer regras permanentes e regras transitórias. Mas isso é muito importante. Se vocês não tiverem clareza nisso, vocês não vão conseguir sair do lugar, tá? Então, guardem na cabeça de vocês, Renato, Companhia Limitada, que vocês têm que dividir a cabeça de vocês como essa árvore, tá? Em dispositivos permanentes e dispositivos transitórios. Porque nós vamos ter, quando da aplicação do Cadastro Ambiental Rural, 2 momentos, ou 3 momentos, ou 1 momento. Vai ter momentos que vocês vão aplicar só regras permanentes. E vai ter momentos que vocês vão aplicar só regras transitórias. E num terceiro momento, pode ser que naquela mesma propriedade você aplique regras transitórias e aplique regras permanentes. Por quê? Pode ser que você tenha parte da tua propriedade que você abriu área até a beira do rio, plantou em topo de morro. Mas tem parte da tua propriedade que você preservou a nascente, preservou, por exemplo, o topo de morro e a área de mata ciliar. O que eu quero dizer para vocês? Sem entender esse processo de regras gerais e regras específicas, isso aqui, o Silvio Krinsky, que vai dar aula para vocês no sábado à tarde, ele vai trabalhar ainda em cima disso, eu vou dar hoje a base conceitual, ele vai trabalhar ainda mais sobre o cadastro ambiental rural com vocês. Isso aqui ele criou, ele desenvolveu. Basicamente, eu não vou conseguir trabalhar supressão florestal especificamente, com exploração, controle, uso do fogo. Eu vou trabalhar o que me interessa como advogado para vocês aplicarem, né, entenderem a legislação e aplicarem no dia a dia quando fazer o cadastro ambiental rural. Muito bem. Isso aqui, quem não conhecia o conceito de área rural consolidada? Né? Alguém não conhecia esse conceito de área rural consolidada? Eu não conhecia, eu não trabalho nessa área de carne. Não trabalha, né? Então, o governo chegou a uma conclusão assim, como não tem como aplicar o antigo Código Florestal, eles definiram uma data, tá? Que até aquela data, você pode consolidar aquelas atividades irregulares, principalmente supressão de vegetação, corte raso, de modo geral, em área de preservação permanente e em área de reserva legal, tá? Porque o resto você pode utilizar, se você respeitar as suas áreas de preservação permanente e respeitar a sua área de reserva legal, desde que você obtenha autorização florestal, você pode converter aquela vegetação para uso alternativo do solo. Na Mata Atlântica é mais difícil, mas no Cerrado brasileiro ainda é uma prática, né? Deixa a reserva legal e a área de preservação permanente você pode utilizar. Por que essa data, 22 de julho de 2008? Alguém sabe me responder ou não? Exatamente. Vocês sabem que o decreto 3179 de 98 era o decreto que trabalhava as infrações administrativas ambientais. Aí houve todo um processo de evolução. Em 2008 eles editaram o 6514, tá? Decreto 6514, que trata das infrações administrativas ambientais. E lá nesse decreto 6514, quando o Mink era presidente, as meninas devem trabalhar no Ministério, devem ter trabalhado com eles ou não? Com ele ou não? Depois, né? Então, o Mink, quando era
quando era ministro, ele colocou lá um artigo que agora me fugiu, acho que é 153, 152, não me lembro bem, que determinava que em 6 meses a pessoa tinha que averbar a área de reserva legal dele. Desculpa, 180 dias, 6 meses, exatamente. Em 6 meses tinha que fazer a averbação da área de reserva legal dele. Isso gerou um conflito a nível nacional absurdo, um movimento enorme, e quando chegou perto, prorrogaram. Aí vai, discute, não vai aprovar o código, não aprova, quando chegou perto, prorrogaram de novo. Aí discute, prorrogaram de novo. E ficou de 2008 até 2012 prorrogando até a edição do novo Código Florestal. Muito bem, essa data colocada, então, 22 de julho, é a data da publicação do Decreto 6514, que não tem nada a ver com questão intraplanetária, com questão... É uma data que eles escolheram e definiram, e isso foi uma data, assim, que me parece as meninas podem ajudar, que em 2008 ali foi um momento de grande desmatamento na Amazônia. Então, houve uma pressão muito grande, estou aqui, essa é a minha opinião, não é assim uma coisa também que vocês podem levar como verdadeira, mas eu imagino que seja isso. Houve uma pressão muito grande, inclusive para consolidar essas áreas que foram abertas até 2008. Porquanto, não aqui do sul do país, porque aqui no sul do país a gente vem produzindo há muito tempo, já há 20 anos nós temos 8%, 7% de Mata Atlântica, né? Algumas regiões aqui no Paraná ainda estão abrindo irregularmente e tal, mas não é o foco era a Amazônia Legal, né? Então, essa adotaram esse conceito área rural consolidada e você consolida tudo. Como é que é o seu nome? A Rosane vem de São Paulo, né? São Paulo, é isso? Mora em Foz do Iguaçu, mas é paulista, né? Então, você pega aqui, Rosane, né? Você pega, se você tem lá uma casa, tem um barracão, vamos pegar aí uma empresa que faz, que tem plantios florestais. Geralmente, os plantios florestais estão em topo de morro. Pelo Código Florestal, é área de preservação permanente, não pode tocar, né? Intocável. Aí, para instalar os equipamentos, numa fazenda grande, eles colocam lá um barracão em cima de um topo de morro, numa área dobrada, tal, e deixa lá. Esse barracão pode continuar ou não? Vai depender de quando foi construído. Edificações, benfeitorias, atividades agro-silvio-pastoris, todas podem. E pousio, todo mundo sabe o que é pousio ou não? Prático, descanso da terra. Uma interrupção que você faz para deixar a terra descansando para depois utilizar. Então, tem gente fazendo cadastro ambiental rural e está colocando como área de pousio 12 anos. Para uma pequena propriedade rural, isso não tem problema nenhum. Mas se você pega uma de porte médio, né, 1.000 hectares, por exemplo, 12 anos, o que dá, hein? Você que está lá para cima. Área abandonada vai levar o quê? Terra improdutiva vai levar o quê? Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado na hora que você está fazendo seu cadastro ambiental rural, porque você até pode comprovar que aquela área estava abandonada, mas você vinha plantando, produzindo e tal. Mas tem que cuidar, viu, pessoal? O texto da lei é claro ali, no máximo 5 anos. Mais de 5 anos pode gerar aí uma... Esse tipo de situação pode gerar alguma coisa no sentido de um proprietário vai fazer o CA, e aí ele está querendo fazer alguma atividade e ele declara que já é uma área rural consolidada para alguma atividade que não existe, mas que ele está querendo fazer, para poder preservar aquilo. Ele já estava plantando culturas perenes? Não, nada. Não estava plantando, mas ele declara isso no CA para que seja considerada como área rural consolidada. Mas tem vegetação em cima? No teu exemplo? No meu exemplo, não, digamos que não tem vegetação. Então, e ele quer fazer algum plantio, mas só que como não ia ser possível, se ele não declarasse como área rural consolidada, ele vai declarar como se fosse uma área rural consolidada de alguma coisa. Então, isso é importante vocês entenderem. Área rural consolidada é exatamente o oposto de vegetação. Quando você corta a vegetação para uso alternativo do solo. Plantio florestal, café, maçã, uva, qualquer tipo de cultura. Se ele cortou, mas nunca aproveitou, só fez o corte raso, mas nunca aproveitou, ele tem a chance de comprovar aquilo como área rural consolidada. Não tem problema nenhum. Porque, poxa vida, o órgão ambiental ele também não vai ficar buscando uma série histórica lá de imagens, por exemplo, de 15, 20, né? Ele vai pegar lá a imagem satélite, 6 metros de altura, você que trabalha com isso, né? Acho que é 6 metros que é a imagem que eles têm, né? Agora antes era 30 metros no INSAT, agora você tem de 6, tem metro. Então não tem como você como enganar, inclusive, né? 6 metros você olha, entendeu? Em cima da propriedade. Ele vai olhar mais ou menos lá, 2008, o sujeito abriu antes ou depois, e se ele conseguir, pela imagem satélite, provar que foi antes de 2008,
22 de julho de 2008, você continua, senão vai complicar a tua situação. Tá? Eu já vou falar sobre isso quando você declara, e vou usar um exemplo prático de um advogado que eu fui dar um curso lá em Pato Branco sobre essa situação, tá? Professor, eu tenho uma outra dúvida. Vai lá. Se na época de 2008 o cara tinha aberto a área, feito a supressão da vegetação, fez a supressão, porém não converteu para lavoura, passou 4, 5 anos, ela regenerou. Se eu olhar na imagem hoje, você não vê mais a diferença. Como é que você informa essa área? Puta, se estiver em estágio médio, cara, vou te dizer uma coisa para você, já vai complicar a tua situação. For uma capoeira, né, estágio inicial, aí não é tão problema assim. Eu tenho situações, eu vou mostrar uma imagem lá no final para vocês sobre isso. Vou complicar um pouquinho mais. Tá. Agora eu tive a licença para abrir de novo essa área. Tá. Eu declaro um cara agora como área consolidada, visto que eu tenho a licença, mas eu não voltei a abrir ela ainda. Sim. Ou eu espero abrir para fazer o cara. Não adianta, porque a imagem já está lá de 2008. Eles vão localizar a imagem em 2008 para ver como estava a situação. Não Ah, adianta. mas eu tenho licença para abrir ela. Esse seria o excedente da reserva. Tudo bem, você vai declarar, eu declararia como área rural consolidada, né? Você tem a tua autorização florestal, eles vão dizer, trata-se de vegetação em estágio inicial, tal, é possível a supressão da vegetação, tendo em vista que essa área já foi utilizada. Isso vai depender como também está lá na autorização florestal. O ideal é que que o fiscal possa constar naquela autorização florestal, que conforme vistoria, conforme documentos, imagens de satélite, aquela área já era uma área rural consolidada. Não, mas é independente. Hoje o código me permite eu abrir 70% da área. Pode, não há problema nenhum. Independente dela estar em estágio inicial, não. Se eu tiver uma área nova, eu posso pegar e abrir ela. Veja, mas eu estou falando aqui de área de preservação permanente e área de reserva legal. Fora isso, não há problema nenhum. Se você está me dizendo que você abriu em área de preservação permanente e daí você quer consolidar, se for dos 30%, não há problema nenhum. Você vai lá e pede autorização. Entendeu? Não precisa declarar como área rural consolidada. Porque a área rural consolidada, essa pergunta é muito importante, ela refere-se ao uso da área de reserva legal e da área de preservação permanente. Entendeu? O restante, remanescente de vegetação, que você tem na tua propriedade para uso agrícola, claro, você vai colocar que aquilo é uma área rural, que você pode até usar o conceito... O cara não tem essa diferença de eu colocar... Vai me permitir eu colocar a área de excedente de vegetação nativa. Eu vou colocar excedente de vegetação nativa numa área que eu estou querendo converter ela. Eu já tenho autorização para converter ela. Depois eu vou poder alterar o cara. Sim, você pode. Então, mas a pergunta é que, quando o senhor fez a colocação de que é necessário fazer a declaração do cara justamente para consolidar a área de APP, minha pergunta é se eu fazer essa declaração agora no futuro, quando pode mudar a regra e eu não poder mais alterar o cara. Não, a regra de jogo tem mudado no Brasil constantemente. Tem. Não, a retificação você pode fazer no teu carro, não tem problema nenhum. Eu declararia como área de plantio, de soja, de milho. Eu não sei, porque você está me falando agora em 2014, mas você tem que pensar em 2008 como estava aquela área. Se aquela área em 2008 você estava produzindo soja, estava produzindo milho... Foi feita a supressão, porém não foi convertida. Mas na imagem você vê que ela estaria aberta. Então, você vai declarar como área aberta. É isso que importa. Porque o governo não... Exatamente. Você vai abrir como área consolidada, rural, mas não em área de preservação permanente nem reserva legal, mas como área de plantio, de atividade agro-silvio-pastoril. O que importa, pessoal, não é 2014. O que importa é vocês voltarem os olhos lá para 2008, no momento que é essa linha. Tá? Declara como área uso alternativo do solo. Área consolidada. É só para esse tipo de atividade? Agro-silvio-pastoril? É que agro-silvio-pastoril contempla tudo. Floresta, pecuária e agricultura. Então, o agro-silvio-pastoril, o conceito, ele abarca tudo. Que eu sou da mineração. Mineração fica fora. E aí, para Tá certo, você tem mineração. Aí no carro é uma área vaga no cadastro que o banco pode cadastrar. Pois é, essa é uma situação bem complicada, porque, na verdade, a empresa pode ter uma área rural, onde ela está explorando mineração. Essa é uma situação bem complicada, viu? Você vai ter que declarar ela... De acordo com os cursos que eu fiz, não vai ficar um buraco na tua você vai ter que declarar ela como área rural, entendeu? Assim, de modo geral, mas não dá para dizer que é uma área agro-silvio-pastoril, porque é uma outra atividade. Veja... Não tem opção no carro fazer isso.
Não tem, isso não tem, no CAR não tem. Aí, nesse caso específico, eu acho que você faria o CAR genérico, procuraria o órgão ambiental, levaria as licenças, porque tem todo, né, para fazer uma área de mineração tem que ter a RIMA, tem todo aquele processo para abrir. Eu levaria isso para o órgão ambiental, olha, essa propriedade a gente não usa para isso, para aquilo. É a exploração de minério de ferro, por exemplo, né? Então, e colocaria isso, porque isso é uma adaptação que eles vão ter que fazer, entendeu? Não assim, diretamente no CAR, mas vai ter que colocar ela como, vai ter que fazer... Isso tudo para nós é uma situação que a gente não tem clareza ainda, sabe? Não tem uma informação precisa, vai depender de cada órgão ambiental. O CAR, ele é para regularizar a propriedade, não a atividade, né? Exatamente. E o fato de eu declarar como área consolidada, por ser, antes de ter mineração, no meu caso, por exemplo, era atividade de agricultura. Aí tudo bem. Aí você pode, se lá em 2008 você conseguir comprovar que essa área foi área de, por exemplo, de plantio de soja e milho, você declarar isso no teu cadastro ambiental rural. Porque daí é aquilo que nós estamos falando aqui. Para regularizar a atividade é licenciamento. Para apresentar as informações da propriedade e, após o aceite do órgão ambiental, regularizar o seu imóvel com base no novo Código Florestal, você vai utilizar o cadastro ambiental rural. Mas não é só o cadastro ambiental rural, nós vamos caminhar para frente. Muitas vezes você vai ter que fazer ou vai ter que aderir ao programa de regularização ambiental, que daí é voluntário. Já o cadastro, meninas, é obrigatório para todas as propriedades e posses rurais. Você pode ou não aderir ao PRA. Como você pode, eu não quero aderir ao PRA, mas eu vou apresentar um PRAD, por exemplo, para recuperar aquela área que eu utilizei. Não é o caso da mineração, porque quando sai a licença de mineração, já saem as condicionantes que lá depois que acabar a atividade, você tem que fazer toda a recuperação da área. Entendeu? Mas se você, agora em 2012, começou a explorar como atividade de mineração, mas em 2008 era atividade agrícola, você declara como aquela área como atividade agrícola. Para fins do cadastro ambiental rural, para fins da propriedade rural, do imóvel rural, e não para fins da tua atividade de mineração. Tá? É bom, esses exemplos são interessantes porque uma coisa não se confunde com a outra. Tá? Tá tranquilo, pessoal? Nós vamos caminhando, tá? Ninguém tem dúvida em relação ao conceito de área de preservação permanente? Tá? Conceito de área de preservação permanente, para quem não é da área do direito, não é uma opção. A legislação já coloca lá certinho o que é área de preservação permanente. Então, você não pode escolher as áreas de preservação permanente tua. Você vai ter que identificar na tua propriedade e respeitar. Você não pode escolher a área de preservação permanente, mas você vai poder escolher o que você quer recuperar. Sabiam disso ou não? Hã? Sabiam disso? Porque vai ter determinadas situações de pequena propriedade que, quando você fizer o CAR, você vai ter que recuperar no máximo 10% da propriedade. Em outras situações, no máximo 20%. Calma, vou explicar para vocês, depois eu vou mostrar o exemplo. Eu tenho uma propriedade que tem 3 nascentes e 2 rios. Totalizando ela, são 60% da propriedade rural. Mas o código falou que a minha propriedade, conforme a legislação diz, ela tem até 4 módulos fiscais. E propriedades até 4 módulos fiscais, além de você ter todo um benefício para viabilizar economicamente a propriedade, Renato, você vai ainda poder escolher. Porque o legislador falou assim, opa, se numa propriedade até 4 módulos fiscais, que eu já vou falar dos módulos fiscais, tá? Que varia de município para município. Nessa propriedade, eu contratei como é que é o seu nome? O Flávio, com a equipe dele, constatou que 60% daquela área é área de preservação permanente. O código fala assim, para essas situações, para viabilizar economicamente a agricultura familiar, a pequena propriedade rural, você vai recuperar só 10%, até um módulo fiscal. Não, até 2 módulos fiscais. E daí, de 2 módulos fiscais até 4, você vai recuperar só 20%. Como é que é o seu nome? Adriana, então, ela vai poder escolher. Olha, então se 20% corresponde a uma nascente e meio metro de um rio, é o que eu vou recuperar. O restante eu não preciso recuperar. Porque o conceito que entra ali é um conceito de viabilização da propriedade rural, basicamente no conceito econômico. Compreenderam isso, pessoal? Tudo isso é difícil, porque como é que o agricultor vai escolher o que ele vai recuperar ou não? Na verdade, quando você vai fazer o seu cadastro ambiental rural, você vai apresentar uma proposta. Na verdade, você apresenta uma proposta de regularização.
o órgão ambiental tem que olhar aquela sua proposta de regularização para ver se ele concorda ou não. Inclusive, a alocação da área de reserva legal, que a gente já vai ver um pouquinho para frente. Não dizer